A Espanha campeã do mundo em 2010 é conhecida como a Espanha do tic-tac, né? E essa alcunha ficou bem marcada, assim, a gente lembra daquele time espanhol, e a gente lembra de um time apelão. Quando passa aquela imagem do Xavi pro Xabi Alonso, pro Iniesta, a gente olha e fala, meu Deus, olha o time que a Espanha tinha. Eu não sei como é que essa Espanha aqui vai ficar marcada na história. O tempo talvez vai dizer, mas eu tenho a impressão que não é no mesmo patamar. Sinto eu que não é uma Espanha tão dominante, que encantou tanto. Durante essa Copa do Mundo, em vários vídeos que eu vim aqui comentar sobre a Espanha, tinham muitos comentários dizendo coisas do tipo: a Espanha jogando um futebolzinho minúsculo, a Espanha joga um futebol medíocre e vai pra final mesmo assim. Porque essa Espanha, o fato, pra mim, consumado, é que muito mais do que um time que realmente que surge aos olhos, assim, que encanta a gente, né? É um time que começou a Copa sofrendo, todo mundo lembra do empate contra Cabo Verde, e o título que eu fiz naquele vídeo eu acho que deve ter sido alguma coisa tipo, essa aí que é a favorita pra ganhar a Copa do Mundo, mas eles foram crescendo, e quando chegou no mata-mata, nos momentos mais difíceis, cara, eles enfrentaram Portugal, que é uma seleção que, beleza, não fazia uma grande Copa, aquela coisa toda, mas é uma seleção forte, não deixaram Portugal jogar. Pegaram a França, que vinha a cada degrau da Copa do Mundo subindo e se consolidando como favorita, que parecia imparável, e simplesmente anularam os franceses. Hoje eles chegam na final contra uma Argentina que é a atual campeã, uma Argentina que sofreu durante todo o mata-mata, mas mostrou qualidade também, não é à toa que foi buscar viradas e vitórias improváveis aí nos momentos mais decisivos das partidas, quando tava tudo quase indo pro água abaixo, quando tava tudo quase acabando. Né? E os caras pegaram e anularam eles também. Eles anularam Portugal, França e Argentina em sequência, ao ponto da Argentina praticamente não finalizar nenhuma vez, e eu não tô falando finalização certa, finalização em geral, nenhuma vez em papo de 115, 110 minutos de jogo. Né? O que eles fizeram com o Messi hoje foi muito similar ao que eles fizeram com o Mbappé. Eles pegaram o melhor jogador da Copa do Mundo, ou um dos melhores, vai depender de cada um, né? E simplesmente não deixaram o cara tocar na bola praticamente. Né? Foi uma Espanha que ela pode não ter criado 200 chances claras e metido um 3-4-0 na final, mas como eu falei, nesse nível de Copa do Mundo é difícil que isso aconteça. Né? Só o fato de tu ter uma Espanha, um time, de um lado, absolutamente dominante, que não deixe o outro adversário passar do meio campo praticamente, é um negócio chocante. O que eles fizeram com a Argentina hoje, né, pode não parecer pelo placar 1-0 gol na prorrogação, mas o fato é que foi um domínio completo e absoluto, e eu tenho certeza absoluta também que até os que estão me assistindo, que estavam torcendo pra Argentina por algum motivo, né, não sei, cada um torce pra quem quiser, estavam torcendo pro Messi, por exemplo, né, tenho certeza que até os torcedores da Argentina estão aplaudindo, porque não tem como tu assistir essa final e não dizer que a Espanha foi campeã merecidamente. Não tem como. Só se tu for completamente maluco, né? Tem um negocinho, né, bem engraçado que eu vou explicar pra vocês depois o que aconteceu. Não é o momento ainda, né? Não é o momento ainda. Mas o fato é que a Espanha, cara, conquista essa Copa do Mundo e assim, é uma seleção em plena ascensão. Se a gente vê o Brasil, né, decaindo, se a gente vê talvez a Alemanha num ciclos complicados recentemente, né? A Espanha, cara, é bom lembrar, antes de 2008, o papel deles no futebol era muito pequeno, era minúsculo, beleza? E eles não eram conhecidos pelo futebol bem jogado, pela posse de bola. Muito pelo contrário. Isso aí veio com o Luiz Aragonês quando ele assume em 2006, veio com o trabalho do Pep Guardiola no Barcelona, que depois foi utilizado na seleção espanhola, né? E agora a Espanha é uma das seleções que tem uma das filosofias mais claras do mundo e consegue ter aquele ciclo altamente vitorioso de 2008 a 2012. Depois tem um problema ali de renovação, né? Tem algumas Copas horríveis. A gente vai lembrar de 2018, quando os caras demitem o treinador antes da Copa começar. 2022, o Luiz Henrique cai como técnico da Espanha, que era uma Espanha que tinha posse de bola, mas mais nada. Só mantinha posse e não conseguia fazer nada com aquilo. E aí vem o famoso guarda-óculos, o Luiz de la Fuente, e transforma essa seleção numa seleção altamente vitoriosa. Né? Os caras têm talento, sim, mas não é só na base do talento. Tem seleções que têm elenco melhor do que da Espanha. Isso aí pra mim é fato. Né? Inclusive, a arma que mais desequilibra da Espanha é o Yamal. E o Yamal talvez não esteja no top 5 melhores jogadores da Espanha nessa Copa do Mundo. Eu não tô de sacanagem. Da ponta da minha cabeça aqui falando, tá? Quem jogou mais que o Yamal, fácil, assim, tranquilo. Cubarsí, Laporte, Rodrigo, Cureia e o Oyarzabal. Pronto, acabou. No mínimo 5. Sendo que Yamal é o melhor talento de todos. Então é uma Espanha, cara, que, assim, é difícil não admirar o que eles fizeram. Né? Um time coletivo e que agora vence Nations League, Eurocopa, Copa do Mundo e pra completar, até superar aquele ciclo
de 2008 a 2012 da Espanha do tic-tac, só falta vencer a próxima Euro, né? Porque eles vão ter completado os mesmos 3 títulos, só que com uma Nations League ainda no meio do caminho. Então, realmente, é histórico, né? Mas vamos lá, rapaziada. Começou com os 2 times passando do lado da taça, cara. E essa taça é tão linda, ela é tão cobiçada, né, cara? A gente fica... Pô, a cada 4 anos, a gente passa 4 anos babando, ou pensando, pelo menos, em quem que vai ganhar. É uma loucura pra quem gosta de futebol. Tu olha pra taça da Copa do Mundo, eu não sei, ela tem um poder sobre mim, assim, sacou? Ela passa uma autoridade, uma coisa tão grandiosa, assim, né? Os jogadores passaram e diz a lenda que se tu esticar o teu bracinho e tocar na taça vai dar ruim, dá azar, né? Mas eu nunca vi disso, cara. Eu não vi um jogador olhar pra taça. Todos eles passando, olhando pra frente, olhando até pro outro lado. Pra não olhar pra taça e não dar azar. Né, cara? Mas o fato é que, assim, desde que o jogo começou, cara, é impressionante. Eu achei que ia ser um jogo mais equilibrado. Eu falei pra vocês que qualquer um dos 2 times poderia ganhar. Eu imaginei que a Espanha poderia deixar o jogo mais do jeito deles, mas eu não imaginei que a Argentina ia basicamente só se defender a partida inteira. Né? Eu realmente achei que ia ser mais equilibrado do que foi. E, na verdade, foi um recital espanhol. Os caras logo de cara... Tendo essa chance aqui que o Yamal tabela com... Cara, uma bela bola pro Dani Olmo, né? O Dani Olmo fazendo o que melhor fez durante a Copa do Mundo, ocupando espaços, ajudando os outros jogadores a aparecerem mais do que ele mesmo, né? Ele devolve no Yamal e aqui o Yamal finaliza. É uma bola esquisita que a bola bate no defensor e fica muito perto de passar no meio das pernas do Dibu Martínez, mas o Dibu acaba pegando, né? O Dibu que foi um grande personagem dessa partida. O Dibu, assim, o bicho tava fazendo... É que ele tomou um gol. Às vezes o futebol, o que divide uma coisa e outra é um gol, né? Acabou. Mas o Dibu ia fazendo uma final de Copa do Mundo absolutamente lendária. As meias chances da Argentina foram meio que na sorte, assim, né? Tem essa bola aqui que o Julián consegue colocar pro Messi correr e acho que talvez seria o melhor momento da Argentina no jogo, né? Eles não conseguiram fazer o gol aqui porque o Unai Simón, o goleiro espanhol, né? Ele é um cara que ele não tem medo das coisas. Ele não tem aversão a risco. Ele é maluco? Ele arrisca direto. E ele joga muito igual o Neuer, né? Ele joga muito igual o goleiro líbero. E o bicho tava aqui no meio do campo e ele foi pra cima, irmão. Ele foi pra cima e cara, o Messi parece estar bem mais perto da bola, né? É que a bola, obviamente, tá correndo longe do Messi e a favor do Unai. Mas o Unai chega antes, cara. Então ele é um goleiro que teve momentos nessa Copa que ele fez coisas assim e saiu meio que errado e deixou a Espanha vulnerável. Mas aqui ele salvou bonito. Né? Aqui um primeiro lance que eu queria comentar, porque como essa Copa do Mundo teve muito essa discussão, essa conspiração do VAR Argentina, Argenfifa, aquela coisa toda. Isso aqui é uma entrada do McAllister logo no começo do jogo. Cara, eu tava acompanhando assim o feed da BBC, né, dos ingleses, que eles estão doídos ainda por terem sido eliminados pela Argentina, né? Mano, os caras ficaram acho que 40 minutos falando que esse amarelo aqui que não ter saído era um absurdo e tal. Foi uma entrada pesada, mas no final das contas é bem no comecinho do jogo, acho que o juiz tava querendo... assim, gerenciar um pouco a partida. E também quando o McAllister chega, o Olmo acaba pisando nele, né? Então acabaram dando amarelo, mas tenho certeza, já consigo até imaginar o que tava rolando nas redes sociais quando rolou isso. Isso aqui é outro momento de meio que quase sorte da Argentina, que é uma bola que vai pra frente, e ela meio que bate no Nico Gonzalez, que ele tá completamente de costas, ele não entendeu nada, mas ele consegue dominar ainda, e o Pedro Porro, que fez um mundial fantástico, o Pedro Porro, quando assumiu a titularidade pra frente. Ele desarmou, né, o Nico Gonzalez e, assim, o Pedro Porro se destacou nessa Copa do Mundo ofensivamente, também defensivamente. Ele é muito criticado na parte defensiva no Tottenham. Geralmente ele é o elo fraco da defesa do Tottenham, né? Mas ele foi muito bem aqui junto com o sistema defensivo da Espanha inteiro. Não tem como! O Tottenham é campeão da Copa do Mundo, sim! E o Totão da Massa tá voltando aí o futebol de clubes, né? Um dia eu vim aqui e acabar um vídeo dessa maneira aqui, ó. E foi assim que o Galão foi campeão europeu pela 5ª vez consecutiva. Valeu, pessoal, por assistir mais um vídeo. Eu ativei o modo Kaspersky e agora finalmente posso navegar com segurança pela internet. Mas falando sério agora, meus amigos, ativando o modo Kaspersky, vocês têm VPN para acessar a internet de outros países ou a internet do Brasil se você estiver no exterior. Você tem antivírus para manter os seus dispositivos seguros. A Kaspersky te avisa se vazarem dados seus na internet. Eles bloqueiam sites maliciosos, enganosos e impede que você baixe arquivos infectados e por aí vai. É uma solução completa de segurança digital que vale muito a pena, rapaziada. O cupom EUROFUT dá 50% de desconto no Premium Ultimate para você pagar 50 pila no
doando um ano inteiro de Kaspersky por R$50. Clica no link, dá uma olhada na oferta deles, isso ajuda demais o nosso trabalho aqui. Valeu demais a vocês e valeu a Kaspersky por patrocinar esse vídeo. A Espanha, por mais que eles não consigam fazer isso com tanta frequência, né? De vez em quando sai uma linha de passe, uma triangulação entre eles ali que é fantástica, né? Essa aqui é no meio, fica quase um quadrado assim, a bola de um pro outro, né? E vai acabar parando com o Olmo ali e uma finalização que veio no meio do gol e o Dibu acabou pegando, né? Do Oyarzabal aí. É fato que muitas das bolas que o Dibu pegou foram assim não tão difíceis, né? A Espanha não tava finalizando super bem, super no cantinho ou muito forte, né? Geralmente eram finalizações que estavam deixando mais fácil pro goleiro, mas mesmo assim ele tem mérito. Uma do Cucurella que eu achei que tinha passado muito perto e quando mostrou pela câmera de trás ficou claro que não foi tão assim, né? Passou um metrinho pelo menos ali. E aqui o Lisandro Martinez, que ia fazer uma boa Copa. O Lisandro, ele teve bons e maus momentos, mas mais bons momentos durante a Copa do Mundo, né? Inclusive ofensivamente, fez aquela finalização linda de voleio, pra quem lembra, né? Ajudou a decidir também quando a Argentina precisava. E hoje ele tava muito saindo à caça do Dani Olmo e fazendo essas idas pro meio campo, assim, pra conseguir pressionar. Acabou lesionando, ele tinha acabado de tomar um amarelo, então talvez tenha sido bom pra Argentina, que entrou o Otamendi ali. Na volta do intervalo, o nosso querido Scaloni tira o Nico Gonzalez e bota o Paredes, repetindo a formação que ele vinha utilizando nos últimos jogos, né? Que é basicamente um 4-1-3-2, mas é mais ou menos assim, né? O Paredes como volante e aí o McAllister, o Enzo e o Depou na frente dele. E o Paredes entrou, cara, ele entrou completamente pilhado da forma errada, né? Bom, primeiramente tem esse passe aqui atravessado, que a Argentina começou esse segundo tempo muito mal, muito nervoso, começaram a entregar a bola assim na defesa pra Espanha, né? A Espanha consegue recuperar, o Baena bota pro gol e o Dibu vai pegar. Aí depois tem essa falta aqui, que acontece que é um... Ah, cara, essa aqui já é aqui, né? O Paredes já dá... Cara, a quantidade... Os argentinos, né, obviamente, eles não são conhecidos pelo jogo limpo. Eu nem acho que eles foram violentos hoje, mas eles usaram e abusaram da boa vontade do juiz. De ficar, pô, essas faltinhas de empurradinha nas costas assim, né? Aqueles lances que o juiz fica na dúvida se é amarelo ou não é amarelo, aí o cara acaba não dando porque é uma final de Copa do Mundo, ele não quer comprometer. Os argentinos, eles jogaram com inteligência, digamos assim, no sentido de... E tá no limite, né? Eles jogaram no limite ali em vários momentos. Mas aqui é um lance que é inacreditável, porque tem essa falta e o Paredes toma um dos amarelos mais idiotas, né? Porque ele já fez a falta, ele tá na frente do juiz e ele empurra, que não vou lembrar qual que é o jogador, se é Puta, eu não vou lembrar. Mas ele empurra o camarada 3 vezes até o camarada cair no chão, na frente do juiz. É um dos amarelos mais imbecis que eu já vi na minha vida. E eu só tô falando aqui, geralmente eu não falo de todos os amarelos do jogo, né? Porque o Paredes, ele toma esse amarelo e ele, cara, ele pediu pra tomar o segundo o jogo inteiro. É inacreditável. Eu não acho que ele teria que ter sido expulso não, tá? Mas o que ele forçou o árbitro, ele tava implorando pra ser expulso. Aqui uma saidinha muito rápida da Espanha, né? Que eles conseguem deixar no meio, acho que é com o Fabián Ruiz, talvez. Né? A bola vai acabar parando com o Oyarzabal, ele chega na frente da área, faz o passe pro Fabián aqui certinho, mas a Espanha tava pecando um pouquinho, isso aqui é uma jogada. Que se tu faz o passe certinho, o Fabián pode sair na cara do gol e fazer o gol, né? Mas eles não conseguiram aqui, o Otamendi acabou vindo de última hora e fazendo um belíssimo carrinho ali na recuperação. Aqui uma bola do Pau Cubarsí, eu vou ter que falar muito do Pau, né, quando acabar o jogo aí, porque o passe dele pro Dani Olmo. E o Dani Olmo fazendo o quê, rapaziada? O trabalho invisível, né, que às vezes não aparece, porque quando tu puxa a ficha da partida não tem gol do Olmo. Mas olha ele correndo no espaço vazio ali. Chegou pra trás, botou, e era gol do Cucurella, se não vem o Montiel e tira. O Montiel ligadaço na jogada aí, foi muito bem. E aí eu não sei o que aconteceu com o Montiel, tá? Não achei que ele fazia uma partida ruim, e não me pareceu muito mais cansado do que os outros, não. Me pareceu normal. Talvez tenha alguma explicação que eu não tô sabendo, vocês podem me deixar nos comentários aí. Mas o Scaloni tirou o Montiel e botou o Molina. Aí eu pensei, não, ninguém bota o Molina impune. vai dar ruim. Molina já falhou nessa Copa do Mundo em momento decisivo, né? E aqui com 60 minutos entrou o Tiburão, né, rapaziada? Veio o Pedro e veio o Ferran Torres. E aí no Discord da firma, né, o nosso querido Limão comentou, né? Entrou o Ferran, ele falou Ferran Torres. Isso aqui foi na hora que ele estava entrando, tá? Que o Ferran estava entrando em campo. Aí eu botei, imagina uma Copa do Mundo decidida por Ferran Torres. A história não merece esse fim. É a força da zica. É assim, não dá pra explicar, rapaziada. Não dá. É assim, é inexplicável. É inexplicável. A zica fute é forte. Dani Olmo de fora da área. O nosso querido Dibu Martinez teve umas 2, 3 bolas que tava meio esquisito, né? Essa aqui ele pega meio que espalmando assim, né? Eu pensei, cara, já pensou se o Dibu acaba fazendo igual o Nyland, né? O goleiro da Noruega, dá um rebote nos pés de alguém ali, né? Aqui uma jogada do Yamal que
Ele consegue passar no meio de dois e a bola parece que gruda nele igual um imã, porque ele perde, ele é desarmado, mas mesmo assim ele consegue ficar com a bola, vai na linha de fundo, cruza pra trás, a bola não saiu, fez tudo certo e o Ferran Torres chega de cabeça e manda nas mãos do Dibu Martínez, perdendo mais um gol. É bom ressaltar que agora vai ter muita lavagem da imagem do Ferran Torres, né? Mas é bom ressaltar que a Copa do Ferran Torres, em geral, é horrível, é tenebrosa. Ele perdeu muita chance. Mas, cara, às vezes o futebol, ele escreve histórias incríveis, né? Pô, o cara perdeu todas essas chances durante o torneio. É que ele não sabia, mas imagina se lá atrás ele soubesse. Ah, não, relaxa que tu vai fazer o gol que vai dar a Copa do Mundo pra Espanha. Pô, o cara perdia gol sorrindo. E aconteceu, cara, aqui, substituições defensivas da Argentina, né? Saiu o Romero Depou, entrou o Medina. O Medina fez dupla com o Otamendi. Então, no final das contas, a Argentina, além de se defender, ficou se defendendo com uma dupla de zaga reserva, né? Durante praticamente toda a partida. Aqui veio o Merino, né? Na zona Merino já, os últimos 15 minutos de jogo, quando ele entra pra decidir. Saiu o Baiano e o Olmo aí, né? Paredes, ó, por trás, plau. Não quer nem saber do jogo, nas costas do jogador. Não tomou amarelo, né? Aqui mais uma bola em que a Espanha consegue fazer uma bela tabelinha. O Pedri vai finalizar um pouquinho desequilibrado ali, né, nas costas e finaliza em cima, o Dibu pega. Aqui mais uma que o Pau Cubarsí manda de fora da área. Vale lembrar que o gol da Espanha, que elimina a Bélgica, é com o Pau Cubarsí mandando essa bica de fora da área aqui, né? E aí o goleiro Lamens dando aquele rebote. E o Dibu, ele deu um rebote muito esquisito, a bola meio que vai pra trás quase, assim, sai, né? Na real sai não, acho que o Merino chega na bola na linha de fundo ainda, mas foi um momento ali que o Dibu parecia que não tava muito legal. Aqui uma cabeçada do Laporte no segundo pau, em que ele não cabeceia muito bem, acho que a bola bate um pouquinho no zagueiro talvez, e o Dibu não só pega como se joga no chão fazendo a famosa pose pra sair nos sites de notícias aí, a foto dele, né? Mas o fato é que a Espanha, cara, criou o jogo inteiro. Tu pode ver, várias chances não eram claras. Era chute de fora da área, era uma cabeçada meio difícil e tal. Mas os caras criaram, cara. Não é que eles ficaram presos na defesa da Argentina, não. Aqui o momento que acabou sendo decisivo no jogo, eu já screenshotei porque eu já sabia que poderia acontecer uma parada dessa, né? O nosso querido Enzo Fernandes, assim, é incrível como as coisas acontecem, né, velho? Porque o bicho tomou uma falta, ou pelo menos tomou um encontrão e reclamou de falta. Só que ele reclamou tanto que o juiz deu amarelo pra ele. O juiz ficou indignado, que ele ficou daquele jeito, né, socando o ar e tal. O juiz deu amarelo. E depois foi pagar o seu preço, né? Enquanto a gente tem o Ferran Torres recebendo uma bola linda, não sei se foi do Merino aqui, quem é que passou pro Torres, cara? Pro Ferran, né? E ele finalizou muito, nossa, mas ele pegou muito mal na bola. Nesse momento eu pensei, cara, Ferran não é possível, cara. Não é possível, Ferran, como são as coisas, né? E aqui é a segunda entrada do Enzo. Não tem como, rapaziada. Essa aqui é uma entrada para amarelo. A primeira tu pode discutir, porque é uma final que é evidente que vai ter muita gente falando do juiz, que ele fez isso e aquilo errado e tal. Eu acho que em geral a arbitragem dele foi boa. Eu acho que numa final tu tem que ser um pouco mais cauteloso mesmo na hora de marcar as coisas, em dar amarelo, pra tu não estragar o jogo. A final é muito importante, é muito mais importante que todos os jogos, né? Tem que tomar muito cuidado. Ele deu aquele amarelo por reclamação pro Enzo, né? Eu entendo também, porque o Enzo tava daquele jeito xingando, gritando, esperneando. Tomou amarelo. Esse segundo aqui não tem discussão. Esse segundo que ele chega tarde no palco Barci faz a falta. Não era uma falta para vermelho, como inicialmente na transmissão que eu tava sugeriram, né? Era uma falta para amarelo e tomou o segundo amarelo. Não tem o que falar. E aí, cara, é esquisito porque tu vê que o Enzo Fernandes, velho, há 4 anos atrás, né, na final da Copa de 2022, ele sai daquela Copa como? Como melhor jogador jovem. E hoje ele sai dessa Copa como? Expulso na final, deixando o seu time com 9. Aí tu fala, não, pera, teve só um expulso, né? Como é que tu pode falar que a Argentina ficou com 9, estava com 10 em campo? Sim, porém, é importante ressaltar, rapaziada, que a Argentina é um dos únicos times no planeta Terra hoje em dia que ainda se dá o luxo de ter um jogador que não marca, tá? Praticamente todos os times do planeta, todo mundo marca de alguma maneira, nem que seja um trotezinho, né, um pouquinho em velocidade mais baixa do seu atacante. Mas o Messi, ele praticamente não corre, né? Ele fica andando. E isso eu não tô criticando o Messi. A Argentina joga assim, não é de hoje, faz parte. O Lionel Messi é um cara que tem que ter energia pra decidir quando a bola cai no pé dele, ele tem 39 anos. Então faz sentido. Só que tu defender contra uma Espanha completamente dominante, sendo que tu tá defendendo com o goleiro mais 9, porque o Messi praticamente não defende, ele só no máximo ocupa espaços, né? Já é difícil. Agora tu fazer isso com o goleiro mais 8 é praticamente impossível. O Messi até acho que em algum momento ele tentou correr um pouquinho mais, mas não é a dele, o time não tá programado dessa maneira, né? Se ele fizesse isso quando a bola caísse no pé dele, não teria como decidir. Então, o Enzo Fernandes, ele acabou fazendo muito mais do que ter simplesmente um jogador a menos pra Argentina. Ele meio que
assim, dinamitou a chance da Argentina conseguir fazer um gol no contra-ataque, basicamente, né? E acho que foi muito bem expulso, tá? Acho que o juiz acertou aqui. No último lance da partida, no tempo normal, tem essa falta do Yamal, que não foi uma falta tão bem colocada, né? Mas o Dibu fez mais uma boa defesa. E aí tu vai olhar os números dos 90 minutos. 15 finalizações espanholas, 0 da Argentina. A Argentina não chutou pro gol em 90 minutos. É um negócio completamente maluco. Maluco. Isso aqui não existe, pô. Não é, cara, a Espanha não tava jogando contra o Águas de Pororoca, não. Beleza? Estavam jogando contra a Argentina, do Messi. E a Argentina do Messi não finalizou uma vez. É um domínio louco, cara. O Pedri, que não fez uma boa Copa, né? Hoje achei que ele entrou e conseguiu dar uns bons passes, né? Essa aqui ele deu a Copa do Mundo pro Nico Williams. Ele falou, faz, Nico. Faz e me abraça. Naquela assim, né? Pô, mano, na cabeça do Nico Williams, um cruzamento aqui. E o Nico não é muito cacuete dele cabecear, né? Ele também não tá em boa forma, não tá com um ritmo de jogo muito bom e tal. Veio lesionado pro Mundial, aquela coisa, né? Mas ele... Cara, ele teve, assim, a bola vem muito pra ele. O Lautaro, por exemplo, aqui só pra dar um outro exemplo de outro jogador, né? Ele meteria o testeiraço aqui, faria o gol e acabou. Né? Mas o Nico, ele pega o cabelo dele dá uma tocadinha na bola e o Dibu faz uma defesa monstruosa aqui também, mais uma, né? E aqui sai o grande lance de polêmica dessa final, porque vem a bola pra área, o Merino tá querendo se posicionar, enquanto ele gira o seu corpo, ele pisa no pé do Otamendi. Dá pra ver aqui, né? Tem um pisão. Aí ele gira, ele meio que domina a bola meio que de coxa, vai finalizar meio que caindo, o Dibu faz um milagre ali e a bola acaba sobrando com o Nico Williams, que faz o gol que seria do título da Espanha, mas o juiz na hora já anulou esse gol, não foi nem no VAR, né? O que foi bem curioso também, eu acho que sendo uma final, cara, pô, chama o juiz pra dar uma olhadinha pelo menos, não custa, não custa. Eu sei que o VAR em teoria é um protocolo só pra ser analisado quando tu tem um erro grave, um erro claro. Não é o caso, porque é uma questão de interpretação, né? Mas eu acho, cara, eu acho que é o seguinte, né? Em geral, pra mim, pisão é falta. Inclusive, se tu vem roubar a bola do cara e dá um plau no pé dele, é a falta típica de cartão amarelo. Já falei isso e defendo isso. Agora, tudo no futebol tem nuances, assim como na vida, certo? A gente não pode achar que tudo é 8 ou 80. As coisas não são assim. Quando tu vai analisar uma falta, tu tem que analisar algumas coisas, né? Intenção, por exemplo. Aqui o Merino não tem intenção. É óbvio que isso não significa que não é falta, mas é uma coisa que tem que ser analisada, né? Se não teve intenção, não é uma agressão. Aí outra coisa que tem que ser analisada. Pô, aonde que o cara entrou no adversário? Na ponta do pé. Né? Qual que foi a força que o cara entrou? A força é mínima. A força é mínima. O Merino, ele não vem como quem vai desarmar o Otamendi e aí, plau, pisa no pé do Otamendi. Não, ele tá virando, ele tá girando. É uma força mínima, ele dá é um pisotãozinho tão pequeno, cara. Tão pequeno, que dessa vez, eu tô do lado de quem acha que isso aqui não se marca. Tá? E eu acho que só foi marcado por um único motivo. O motivo é que o Otamendi fez um escândalo. O Otamendi sente esse pisão. Penso eu que é o tipo de pisão que tu continuou jogando, né? O bicho se jogou com as pernas pro ar daquele jeito. E aí o juiz, acho que ele interpretou que foi falta. E interpretou também que, tipo assim, o Otamendi ficou fora do lance, tá me entendendo? Pode ter sido leve, mas tirou o Otamendi do lance, porque o Otamendi deu se jogou, fez um teatro absurdo, né? E aí o Otamendi fora do lance deixou o jogador da Espanha livre. Então, eu até consigo entender por que o árbitro anulou, mas esse aqui eu não anularia, cara. Eu não anularia, eu acho que foi um pisãozinho muito, muito de leve, em que o Merino não tá nem olhando, não que isso anule faltas também, tá? Tu não precisa estar olhando pra fazer uma falta, mas que o Merino, tipo assim, o cara tá só se virando, cara. É um movimento plenamente natural, um pisãozinho na ponta do pé. Eu, pessoalmente, não marcaria. Entendo quem disse que tem que marcar, mas eu acho que, cara, é uma Copa do Mundo, um gol saindo na prorrogação, tu não anula um gol desse por causa de um negocinho pequeno. Né? Eu acho que na Copa do Mundo, assim como eu defendi que nos amarelos tem que ser um pouquinho mais leniente, tomar cuidado com o amarelo que tu dá, tu também tem que tomar cuidado com esse tipo de decisão. Penso eu. Pro Nico Williams seria uma história incrível ele fazer esse gol aqui, porque o cara, ele disse que o ano dele foi uma merda, né? Tava lesionado, jogou pouco nessa Copa do Mundo, sendo que na Eurocopa ele foi estrela junto com o Yamal, né? Mas isso aí aconteceu, né? Gol anulado. Depois o Nico Williams ainda coloca uma bola na cabeça do Merino. E o Merino, que já fez 2 gols de classificação, né? Pra Espanha contra Portugal, contra a Bélgica. Chega nessa bola inteiro, velho. O cara cabeceia pra fora. Impressionante. O cara tem uma estrela muito grande, né? Quase que ele mete. Aqui o Paredes, cara, ele entrou muito errado no jogo hoje. Ele entrou completamente querendo avacalhar ali. Deu mais uma entrada aqui no Eric Garcia sem bola. O Eric sobe, o Paredes nem olha pra bola. Ele só faz assim, ó, plau, pra derrubar o Eric, né? Então o Paredes jogou no limite de tomar o amarelo. E sai o gol do Ferran Torres. É uma coisa
Cara, só o futebol pra conseguir fazer com que um cara que tem seus bons momentos, mas em geral um jogador bastante limitado, acho que até o torcedor do Barcelona sabe muito bem do que eu tô falando. Um cara que fez uma Copa do Mundo fraca, muito fraca, seja esse cara que vai botar o seu nome na história pra sempre e vai decidir uma Copa do Mundo. É loucura, pô. É loucura, é loucura. Tipo assim, tudo de ruim que aconteceu na carreira dele, tipo assim, tá tudo perdoado, tá me entendendo? Tudo valeu a pena. Não importa os gols que ele perdeu, cara. O que importa é isso aqui, né? Que no momento que o Pedrito Porro, totão da massa na Copa, faz o cruzamento maravilhoso pro Nico Williams, o Nico Williams aparece nas costas de quem? De quem? Do Molina. Tu não bota o Molina em campo impunemente. Cara, essa bola é tão esquisita que quando o Nico Williams bota pra trás de cabeça, o Molina, ele não sabe pra onde é que a bola foi. Tipo assim, o Nico Williams bota a bola nesse lado e o Molina olha pro outro. Ele não sabe onde é que a bola tá. Completamente perdido no pagode. E aí o Ferran Torres chegou livre, né, cara, no momento em que falhou a marcação de alguém aqui. Não sei se era o Simeone ou se tinha algum jogador ali mais bem posicionado que deveria ter ficado mais atento ao Ferran. Mas o Ferran pegou tão bem de canhota que eu te juro que na hora que saiu o gol eu não tinha identificado que era o Ferran. Eu pensei, cara, quem que fez o gol? Eu fiquei pensando nos canhotos, né? Foi o Oyarzabal? Não, o Oyarzabal nem tá mais em campo. Aí o cara começa a gritar o nome do Ferran. Eu, meu Deus, não é possível, cara. Ferran Torres imortalizado na história das Copas. Ferran Torres, Mário Götze e Iniesta. Todos eles aqui, ó, pau a pau. É loucura, cara, é loucura. Nunca mais vão vaiar o Ferran Torres. 20 finalizações a 0. Cara, a Argentina não chutou pro gol em 110 minutos de jogo. Isso aqui é insano. É insano. Ainda sai o segundo gol do Ferran, né? Em que ele recebe na frente ali, só que ele queimou um pouquinho a largada. Fez um gol muito bonito ali no final das contas, na frente do Dibu, mas estava impedido. E aqui que a Argentina chuta pela primeira vez. Eu acho que era, sei lá, 115 minutos, não sei quando é que era, velho. Mas é uma paulada do Messi de fora da área que o Merino tira com a sua face. Eu não sei se essa bola ia em direção ao gol ou não. Acho que ela subia um pouquinho demais, né? Mas o Merino toma uma paulada ali, o bicho toma... Ele é nocauteado quando essa bola bate. Né? Depois, cara, o Messi, ele entra naquele modo que ele entrou contra a Inglaterra, né? Que é basicamente, ele cai pra armar atrás e todo mundo entrega a bola pro Messi e o Messi faz alguma coisa. E com isso ele consegue movimentar a Argentina. Também, obviamente, a Argentina não só pressiona, mas a Espanha, ela adota uma postura mais defensiva para defender 1-0. Cai pra trás, né? A Espanha passa a não conseguir mais controlar a posse de bola. E o Messi consegue fazer uma coisa ou outra. Por exemplo, essa bola aqui vai enfiada lá pra linha de fundo, né? Vem pra trás e acho que era os... Cara, eu posso estar enganado aqui, rapaziada. Não consegui ver o replay bem direitinho. Peço desculpas pra vocês. Tenho a impressão que é o Senesi que vai fazer o gol, né? O zagueiro agora do Tottenham. E chega o Eric Garcia. É o Eric, né? De última hora tira. Creio que é isso. Loucura. Poderia ter saído o gol da Argentina aqui. E depois do Simeone, né? Um escanteio da Argentina, cobrado ali, a bola sobra na marca do pênalti pro Simeone se consagrar, fazer o gol, entrar pra história também. Mas o bicho pegou muito embaixo da bola, cara. Essa aqui foi a chance da Argentina nesse final de jogo, mas não deu conta, cara. O Messi, assim, é uma pena pra ele, né? Porque ele fez uma Copa absolutamente lendária também. Uma Copa com 12 participações em gols. Uma Copa em que ele decidiu todos os jogos, menos a final. Se tu for pensar, a Copa dele e do Mbappé são parecidas no sentido de que eles foram bem em todos os jogos, eles decidiram todos os jogos, com exceção de quando eles enfrentaram a Espanha. E isso não é pouca coisa, cara. Isso mostra, tipo assim, um elogio absurdo pra Espanha. Tá aqui o herói de toda uma nação. Quem diria, né? Inacreditável. E, cara, como eu falei pra vocês, né? A questão do merecimento no futebol... A gente brinca sobre merecimento, mas não existe em geral. Hoje existiu. Tu olha essas estatísticas aqui, não tem como. Tu olha as estatísticas junto com ter assistido o jogo, é importante falar isso. E as estatísticas comprovam o que você viu com os seus olhos, né? Um amasso e um domínio completo da Espanha que merecia muito ganhar. Merecia muito ganhar, cara. Isso aqui não tem como, não tem como. Tipo assim, acabou. A partida é aplaudir, porque os caras fizeram por merecer. Vamos falar de premiações e vergonhas, né? Achei lindo esse momento. Nossa, mas por que lindo? Porque entrou o Infantino e o Trump em campo? Não. Porque a torcida vaiou demais os caras, velho. Eles fingindo que não estão ouvindo as vaias, né? Aplaudindo, dando tchauzinho. E a torcida, Cara, foi lindo, maravilhoso esse momento. Pau Cubarsí eleito o melhor jovem do campeonato. Com certeza, pra mim, escolha perfeita, tá justíssimo. Eu acho que muito se fala do Yamal, né? Porque o Yamal, obviamente, é atacante, vai ter sempre mais atenção e o Yamal faz coisas mais lindas, né? Mais chamativas no futebol. Mas, rapaziada, o Pau Cubarsí é o Yamal da zaga. Na zaga, ele é o Yamal, pô. Ele é muito bom. Ele é espetacular.
Eu até achava que eu ia colocar ele que ele não ia entrar na minha seleção do campeonato, mas pela final que ele fez hoje, ele entra. Né? Depois eu vou divulgar minha seleção aí. Assim, com certeza é o melhor jovem do torneio. Não tem a menor dúvida. Talvez quando começou a Copa todo mundo achou que ia ser o Yamal. Mas foi o Pau Cubarsí. E isso não é pouca coisa. Tá de parabéns. Fez uma Copa de gente grande. Formou uma dupla com o Laporte ali, cara. Experiência e juventude. Que foi um negócio de louco. Cara, é uma dupla. Eu já vou entrar nesse assunto também porque o Unai Simon ganhou a luva de ouro. Não entregaria a luva de ouro pro Unai Simon. É uma coisa muito que as premiações acabam indo pra seleção que ganhou, né? E a Espanha tem muito mérito de ter tomado só um gol na Copa do Mundo. Mas a verdade é que o Unai Simon foi pouco exigido. Inclusive no jogo de hoje, acho que ele não fez nenhuma defesa, por exemplo. Né? Apesar de que ele saiu uma vez muito bem pra tirar aquela bola do Messi, por exemplo. Saiu uma vez em cruzamento também, né? Mas não é uma Copa do Mundo em que o Unai Simon brilhou pra ser o melhor goleiro. Né? Eu não entregaria pra ele, mas acaba sendo uma consagração do sistema defensivo da Espanha como um todo. Se o Unai Simon é o luva de ouro, é muito graças à Espanha inteira, mas também muito graças a Pau Cubarsí e Laporte. Né? E a Cucurella e a Pedro Porro também, obviamente. Né? Rodri eleito o melhor do torneio. Essa aqui é uma história muito curiosa, porque o Rodri, bom, ele é odiado no Brasil por causa daquela bola de ouro de 2024, e o fato é que o Rodri recebe aquela bola de ouro de muleta, porque ele tinha lesionado o ACL, ele volta, e ele passa muito tempo, cara. Sempre que tinha um jogo do City, o que eu vim aqui falar pra vocês? Pô, o Rodri jogou e tá enferrujado. Pô, o Rodri jogou, não tá bem. Pô, o Rodri jogou, talvez tenha sido a melhor partida dele, mas ainda não é aquele Rodri antigo. Aí o bicho chega na Copa do Mundo e retoma o seu melhor nível. A Copa do Mundo do Rodri é muito, muito, muito boa. Né? Obviamente aí, ele é um dos melhores da Copa, na minha modesta opinião. Eu não entregaria o prêmio de melhor da Copa pra ele, de jeito nenhum. Pra mim, o melhor da Copa se chama Lionel Messi, tá? Ou até o Mbappé, mas eu não entregaria pro Rodri. Mas, de qualquer maneira, fica uma história incrível, né? De um cara que muitos diziam que tava acabado. Que já era, que tava nas últimas, que tava se arrastando em campo, aquela coisa. E o bicho faz uma Copa do Mundo desse nível e leva pra casa o prêmio de melhor da Copa do Mundo. Só depois que o Messi e a Argentina receberam a medalha de prata, que eu acho que caiu a real em alguns jogadores, porque o Messi, tipo assim, ele perdeu, acabou e ele obviamente ele tava emocionado, mas ele parecia estar com uma cara mais neutra. Só que depois que ele recebe a medalha de prata e a torcida começa a cantar o nome dele mesmo assim, Messi, Messi, cara, o bicho desaba em lágrimas, né? Ele chora e chora e chora, e a câmera vai e mostra ele chorando. Aí a câmera mostra outras coisas, depois volta no Messi, o Messi ainda tá chorando. Obviamente um momento muito, muito especial pra ele, terceira final de Copa, ele acabou ganhando uma e perdendo duas, né? É doideira, então, porque ele acaba com um recorde negativo, né? Ele tá com um saldo -1 de títulos em finais de Copa, mas, assim, ele fez uma Copa lendária, ele foi reconhecido pela torcida, ele é um dos grandes da história das Copas do Mundo e, obviamente, tá se despedindo, né? Ninguém imagina que o Messi vai jogar uma Copa do Mundo com 43. Se ele quiser, ele vai, né? Se ele quiser, ele vai, mas imagino que não vai acontecer. Imagino talvez que tenha sido até o último jogo dele valendo pela Argentina. Não sei se ele vai se aposentar da seleção, se vai ter jogo de despedida do Messi, um amistoso, alguma coisa assim, talvez tenha. Mas assim, talvez o último jogo a Vera realmente valendo alguma coisa grande, né? Então, uma trajetória que chegou a ser muito horrível dele com a seleção, lotada de fracassos. Ele chegou a se aposentar da seleção, voltou, salvou sua própria história, se consagrou e vai pra casa, acho que de cabeça erguida, né? Enfrentou a Espanha e pouco conseguiu jogar. E do cara que muitos consideram o melhor da história, a gente esperava um pouco mais nessa final, mas não apaga a Copa do Mundo grandiosa que ele fez e o tamanho dele na história, né? Na história em geral e das Copas do Mundo também. Rodri passou pelo troféu, beijou e saiu fora. Eu pensei, porra, Rodri, leva o troféu contigo, cara. Onde é que tu vai? Ah, claro. Tem a cerimônia certinho, que os dois palhaços têm que aparecer. Cara, que cena ridícula. O Gianni Infantino pega a taça e dá pro Trump e os dois vão carregando junto. Ninguém quer soltar a taça. Aí eles vão e entregam pro Rodri. Cara, o Rodri, ele fez um papel de diplomata. Porque ele cumprimenta os dois, cumprimenta e meio que pede, acho, tipo assim, ele cumprimenta e fala, tipo, show, já te cumprimentei, vazem. Tipo assim, o Donald Trump, vale lembrar que no Super Mundial de Clubes, ele apareceu quase do lado da taça aqui, assim, né, na foto, porque ele ficou ali. O Rodri tentou se livrar do Trump. Só que o Trump, como é um cara liso, é um ególatra, um palhaço, ele ficou até, olha, ele ficou no cantinho da foto, virado pro outro lado, cara, só pra aparecer, velho. Só pra aparecer na foto, que cara ridículo, cara. Cara, o Trump foi tão ridículo que até o Gianni Infantino, que é o cara que tem o maior
assim, ego da história que literalmente queria aparecer em todos os jogos dessa Copa do Mundo. O presidente da FIFA, o Infantino foi. O Infantino saiu do frame e deu uma puxadinha no Trump. E o Trump ficou, cara. Mas assim, pra alegria dos espanhóis, ele ficou bem no cantinho. Vai ser fácil, easy peasy, né? Muito fácil pros espanhóis tirarem o Trump aí no Photoshop, assim como o Chelsea fez no Super Mundial de Clubes. E depois o Rodri chamou a comissão técnica da Espanha e levantou mais uma vez a taça, dessa vez sem um palhaço do lado querendo aparecer. E tirar o foco dos caras que tem que ser o foco aqui, que são os jogadores da Espanha, a comissão técnica da Espanha, o Luis de la Fuente e os espanhóis em geral. A Copa do Mundo não é do Infantino, não é do Trump, embora eles queiram fazer a Copa parecer deles, né? A Copa é do Rodri e dos seus comparsas, rapaziada. Que lá atrás, né, no começo, lá antes da Copa começar, muitos e muitos colocavam quem como a seleção favorita para ganhar a Copa do Mundo? A Espanha. E dessa vez, rapaziada, eu diria que a Copa foi boa, tá? Eu vou fazer mais vídeos sobre isso, vai ter mais vídeo no canal aqui, vários até, sobre a Copa do Mundo. Vamos falar um pouquinho sobre o retrospecto geral, vou discutir algumas coisas mais polêmicas com vocês. Mas assim, a Copa foi boa. Eu gostei da Copa do Mundo, no final das contas, foi melhor do que eu imaginava. Eu achei que os Estados Unidos iam causar mais problemas com a questão de passaporte, com questão climática, com a questão política. Foi menos do que eu imaginava, a Copa foi boa, gostei. Agora, não dá pra dizer que não teve momentos em que ela foi previsível, né? Os 4 que chegaram nas semifinais, a Espanha finalista. Acho que pelo menos o quê? 4 em cada 10 pessoas, ou 3 em cada 10 pessoas pelo menos botava a Espanha como campeã nos palpites aí, né? Então, não foi tão absurdo assim, mas, cara, tá de parabéns, a Espanha fez um grande trabalho e agora certamente os caras vão ter a gana de ganhar a próxima Eurocopa pra se igualar àquela geração lendária do Xavi e do Iniesta, hein? Ah, vão. Eu queria agradecer de coração a vocês que acompanharam essa cobertura comigo. Se eu não tô enganado, nas contas foram 79 pós-jogos, né? Então, trabalhei demais esse Mundial, mas cada vez que eu postava um vídeo, vocês colavam aqui nos comentários, me dava muita alegria. Então, muito obrigado por acompanharem comigo, rapaziada. Certamente, tipo assim, tá o mundo inteiro cobrindo a Copa. Então, o fato de que tinha, pô, o quê? De umas 30 mil ou umas 100 mil pessoas assistindo por vídeo. Cara, um negócio insano pra mim, assim, muito acima do que eu esperava. Eu fico muito feliz com a participação de vocês, de verdade. Valeu também por outra coisa que vocês fizeram. Eu vou falar mais sobre isso também em outro vídeo. Que foi, com o apoio de vocês, a gente conseguiu um patrocínio muito importante aqui pro canal. Que foi o patrocínio da Kaspersky. Tá? E se você tá no fim do vídeo até agora, é porque você gosta muito desse canal, gosta muito do meu trabalho. Então, cara, de verdade, muito, muito obrigado. Clica no link ali, que dá uma ajuda monstruosa. Mas essa foi a Copa do Mundo, rapaziada. 104 jogos. Tá de bom tamanho, né? Tá na hora de dar uma descansadinha, rapaziada. Tá na hora de dar uma descansadinha, de começar a analisar o elenco do Tottenham pra próxima temporada. E nos vemos em breve, que ainda tem bastante vídeo pra sair sobre a Copa. Fechou? Muito obrigado. Parabéns se tiver algum espanhol nos assistindo, alguém que tenha família espanhola, com certeza tem vários no Brasil. Ou quem tava torcendo pra Espanha, quem é fã do Yamal, tá de parabéns. Ai, pô, antes de eu fechar, né? Antes de eu fechar, vamos lá. Senhoras e senhores, Cristiano Ronaldo nunca ganhou uma Copa. O Neymar nunca ganhou uma Copa. O nosso querido Messi, cara, o bicho suou sangue pra ganhar uma Copa já com 30 e poucos anos. Lamine Yamal não fez uma boa Copa. Ou pelo menos foi uma Copa decente dele, foi uma Copa decente. Não foi ruim, só não foi do nível que a gente esperava do Yamal, né? Mas ele ganhou uma Copa com 19 anos. Ele já fez mais nessa Copa do que na primeira Copa do Messi, por exemplo. Então a gente pode ver sim um jogador que se torne lendário, que de repente vai que passa o Messi no futuro. Em títulos, em gols, vai saber. O potencial do Yamal é muito grande. E ele já, digamos assim, tirou esse peso da sua carreira. O cara já ganhou uma Copa, cara, com 19 anos. Se ele ganhar uma Champions com o Barcelona no próximo ano, 2, ele já basicamente zerou o futebol. Né? Então ele vai ter tranquilidade, de repente, para desenvolver sua carreira da melhor maneira, sem essa pressão completamente absurda que o Messi teve e conseguiu transformar em diamante em 2022, né? Mas o Yamal é realmente um prodígio. E tem tudo para ser um dos grandes quando a gente estiver falando num vídeo no YouTube em realidade virtual daqui a 20 anos. Beleza? Galera, muito obrigado. Valeu por assistirem a Copa comigo. E nos vemos no próximo. Um grande abraço. Falou!